Oi pessoal, eu sou o professor Eduardo e hoje nós vamos ter uma aula, da unidade 4 para os alunos destinados ao 8º ano. Então, é bom vocês também acompanharem com o livro de vocês, para não ficar perdidos só assistindo ao vídeo, mas é bom, é claro, que também ter um livro palpável, para vocês observarem, analisarem, ver o que é necessário fazer, entender os exemplos, tá certo? Então vamos iniciar aqui na página 127, expor e organizar conhecimentos. Observe os elementos da imagem. Que tipo de atividade pode ser realizada nesse cenário? Quando está estudando um conteúdo, você consulta só uma fonte ou recorre a várias? Por quê? Por qual motivo? O que você faz para organizar informações, pesquisar sobre o assunto? Por quê? Então você já pode observar que existem diversos porquês, Por quê? Por quê? Por quê? Sempre tem aquela ideia de tentar trazer informações, sempre perguntando o porquê, não é? Então vamos continuar aqui com o texto expositivo, que é o tema, que é o tipo de texto que a gente vai estudar nessa unidade, na página 128. Então vocês podem observar inicialmente na página 128 que vai haver uma leitura, certo? Uma leitura a parte de interpretação textual. Aqui nós temos o que? Consumismo. Consumismo é o ponto principal, é o tema principal que vai ser tratado nessa unidade. No caso aqui, vocês precisam ler, fazer a leitura total desse texto. Não compreendeu? Ler novamente. Porque a interpretação a gente faz assim, lendo, interpretando, lendo, interpretando. Não entendi? Lê de novo. Ao lado direito da página 128, nós vamos encontrar o quê? Todo o quê? O significado de algumas palavras, Aí tem todos os significados para você ler o texto e caso não compreenda alguma palavra, nunca tenha visto, existe o quê? O significado da palavra para ajudar o aluno. Então o texto vai da página 128, na página 129 também, completo, não é? Vocês podem perceber que o tema é qual? Consumismo. Então qual vai ser o objetivo desse texto? Informar. Ele vai informar aos alunos, aos leitores de forma geral, algo ligado ao consumismo, certo? Esse é o ponto principal do texto expositivo, ele vai expor algum tipo de assunto. No caso aqui, foi escolhido o quê? O tema, consumismo, que também está muito ligado à questão da sociedade atual, da sociedade contemporânea. Consumismo, de fato, eu sou um consumidor ou eu sou um consumista? Isso é uma pergunta realmente que vale ter o quê? Uma análise melhor a respeito, certo? Na página 130, toda ligada à compreensão inicial, à interpretação do texto. Então, eu digo logo para vocês, para deixar bem claro, professor, é necessário pergunta, quando eu for fazer essas atividades, eu tenho que copiar todas as perguntas no caderno? Não. Em língua portuguesa, vocês não vão precisar copiar essas perguntas no caderno. Basta vocês fazerem o quê? As respostas. Claro, colocando lá a página, colocando a numeração de cada questão, os itens e respondendo. Não é necessário perguntas. Ótimo? Pronto. Compreensão inicial. Primeira questão, segunda questão, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Todas estão ligadas ao texto inicial, à interpretação textual. Que no caso seria o quê? Um texto expositivo, certo? Expositivo tem a lembrança de que outra palavra? Exposição. Ele vai expor, ele vai mostrar. A quem? Ao leitor. Mas para quem seria esse público? Para aquelas pessoas que têm interesse em ler, em saber sobre sobre o tema que está sendo abordado naquele texto. Certo? Continuando. Na página 131, vocês podem ver o quê? A linguagem e a construção do texto. Então aí, vocês podem observar que tem assim, o texto apresenta dois encaminhamentos. Primeiro ponto, a exposição, dados e informações sobre os mecanismos que levam ao consumo em supermercados e shoppings. Segundo ponto, a opinião, o posicionamento do autor sobre os fatos expostos. Perceba que é sempre o quê? Sempre tendo foco aos fatos que estão sendo expostos, que estão sendo passados, que estão sendo o quê? Colocado em foco. O consumismo, o consumo, o consumidor. Onde? Em shoppings, em supermercados. Então, isso aí é uma análise que a gente tem que fazer para poder responder as questões que estão ligadas a esse texto. Continuando.
Primeira questão da página 131, vocês podem observar que pode ser respondido no próprio livro, sem problema nenhum. Se você observar que existe espaço para preencher no próprio livro, responda no próprio livro, sem problemas. Então, continuando aqui, na página 131. Primeira questão, segunda, terceira, quarta. Aí já na página 132, quinta, sexta, todas ligadas a quê? À interpretação, à linguagem que foi utilizada no texto, né? O texto expositivo, o consumismo, certo? Na página 132, existe aqui um tópico, né, que é chamado coesão no texto expositivo. Nós já vimos no 8º ano o que? Sobre coesão e coerência. Coerência é o que? É a ideia que o texto passa, é a ideia que ele consegue passar para o leitor, certo? Já a coesão seria o que? A ligação que é feita. Por exemplo, ligação feita entre parágrafos. Que palavras eu usei para fazer essa ligação entre um parágrafo e outro? Aqui nós vamos ver o que? Na página 132. Parágrafo 3, parágrafo 4 e 5. E logo ao lado, nesse próprio 4, tem assim, ó, no parágrafo 4. Outro. Existe aí uma palavra que está em negrito. Outro. Então esse outro, no parágrafo 4, ele vai servir como o quê? Como elemento que liga este parágrafo ao anterior. E no 5 tem o que? Usa-se o mesmo elemento que ligou o terceiro ao quarto parágrafo, mostrando que a enumeração de recursos continua, que ela prossegue. Isso aí é chamado de quê? De elementos de coesão. São palavras que vão ligar o que? Os parágrafos. Ou orações. Vai fazer o que? A ligação. Vai ligar um ao outro. Isso é chamado de coesão. Aí, continuando. Na primeira questão, né, na página 132, na segunda, da 133, também responder no caderno. Só que na 133 tem um quadro bastante importante, né, que eu considero como muito importante. Por quê? Porque aqui é o momento que vocês vão organizar o que vocês estudaram na unidade. Vocês podem observar que existem algumas palavras, né, alguns vocábulos aqui acima no quadro, que são quais? Construção, coesão, saberes, autoridade, objetivas, ideias-chave, informar, no caso. Então, vocês também vão observar que existe o que? Quadrados aqui cinzas, logo abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? E 7, bem aqui. Então, ó, acima existe o que? 7 vocábulos. Vocês vão tentar encaixar, claro, com coerência, com lógica, essas palavras nesses quadradinhos que tem aqui abaixo. Ótimo? Professor, caderno? Não. Aí tem espaço para você colocar a própria palavra nesse quadrado, sem problema algum. Continuando. Na página 134 também ainda continua a questão de quê? Do esquema, né? Como tem na primeira questão. No caderno, copie o esquema a seguir e complete de acordo com as informações que podemos encontrar no texto consumismo. Então tem o que aqui? Consumismo, né? Que é o tema principal, o tema central. E logo aqui para o lado esquerdo tem assim, selva de consumo, armadilhas. Aí ele já dá aqui uma resposta, vocês vão ter que continuar. Quais são essas armadilhas ligadas à selva de consumo? Seguindo, aqui para o lado direito tem planejamento de vendas e a partir daí tem o que? Duas setas, né? Uma, informar para aumentar a venda e o outro, recursos para incentivar a venda. Tudo isso vocês vão fazer o que? Retirar do texto também consumismo. Tudo ligado ainda à interpretação textual. Só que no caso aqui é em forma de esquema. Fazer no próprio livro sem problema nenhum também. Continuando. Aqui na página 135 tem prática de oralidade, conversa em jogo. Você é consumidor ou é consumista? Eu fiz essa mesma interrogação logo no início, quando a gente iniciou o vídeo. Então, no caso aí, professor, mas eu vou conversar com quem? Vocês podem perguntar aos seus pais, no caso, a mãe, o pai, o tio, o primo, quem esteja mais próximo a você. Professor, não tem. Então, vocês fazem o quê? Consigo mesmo. Você observa. Consumidor, eu sou consumidor ou eu sou consumista? Eu compro por impulso ou eu não compro? A questão das vitrines, elas fazem com que eu compre de forma desnecessária, desenfreada, ou eu me controlo em relação a isso? Ou eu tenho um controle em relação a isso? Que eu só compro realmente o que eu necessito? É isso que vocês vão ter que fazer aqui, essa análise, né? Essa, no caso, a análise mais pessoal. Continuando.
Na página 136, né, continua com essa questão de análise, só que no caso é em grupo. Se for qualquer questão em grupo ligada a essa atividade, ou qualquer outra de língua portuguesa, que no momento nós não estamos em sala de aula presencial, se for em grupo, não é necessário vocês realizarem, certo? Na página 137 também a questão de interatividade, que seria mais interessante se nós estivéssemos presentes, né, em sala de aula, que não é o nosso caso. Na página 139, ele vai comentar aqui sobre infográfico, né, que vale lembrar vocês que infográfico realmente é um gênero, né, que circula em várias publicações. O principal ponto dele, que vai existir uma informação e vai existir também o que? Imagens. Essas imagens vão servir de quê? Para tentar fazer com que o leitor ele compreenda melhor ainda o tema que está sendo lido naquele momento. Vocês podem perceber que na página 139 tem imagens, né? A imagem é muito forte nesse tipo de texto. Tá aqui, ó, por exemplo, tem um rosto, né, de uma mulher aqui, e em seguida tem o que? Olfativo, auditivo, visual, racional, impulsivo, ou seja, foi retirado da revista Isto É Tudo, não é? E vocês podem perceber o que? Informação juntamente com imagens. Um traço bastante forte, né, desse tipo de gênero, no caso o infográfico. Arte e poema. Professor, mas o que é que tem a ver poema aqui? No caso, é porque o livro está trabalhando também com diversos tipos de gêneros, né? No caso, ele trabalhou inicialmente com o texto expositivo, que é o principal, né, que é o foco dessa unidade 4. Em seguida, foi falado o que eu acabei de dizer neste instante, o infográfico, e agora o poema. Perceba que o poema, né, ele tem uma estrutura totalmente diferente, né, dos outros textos que a gente tem o costume de ler, o costume de ver no nosso dia a dia. Ele é formado pelo quê? Mais pela questão dos versos e estrofes, né, que vocês também já sabem dessa informação. Aqui no caso, por que ele foi colocado em foco aqui? Porque ele também trabalha com esse tema principal, o consumo e o consumismo. Tanto que o nome do poema já é o quê? Ao Shopping Center, certo? Então vale a pena vocês lerem, né, se informarem também, que é bastante interessante. Na página 141, professor matemática, eu vi o nome aqui matemática. Isso mesmo, a matemática no consumo, gráfico. Vocês podem observar que na 4.1, né, vai aparecer o que? Gráficos, né? Infográfico. Não esqueça, informação mais imagens, mais gráficos, mais gravuras. Então, tudo isso aí está sim se encaixando, né, no texto expositivo, na exposição da informação, certo? Responder também todas as questões aqui ligadas aos infográficos, porém, só respostas. Na página 142, ele retoma essa questão do consumidor, só que numa nova abordagem, né? Está mais ligado à questão do Código de Defesa do Consumidor, que também isso aqui é interessante para qualquer cidadão. Né? No caso, vocês saberem o direito, qual o meu direito que eu tenho em relação às minhas compras. Quando eu compro, quem pode me defender em relação se houver algum tipo de problema, algum erro, alguma troca, quais são os meus direitos. Então isso aqui também cabe a vocês lerem, prestar atenção, observarem, analisarem, para poder saber o que? Que existe sim um Código de Defesa do Consumidor e responder essas questões que estão ligadas a isso. Na página 143, a gente vai iniciar o que? De fato, a parte gramatical. Até então, nós tínhamos visto somente a parte de interpretação textual. Agora, a partir dessa página aqui, 143, nós vamos começar a ver também a parte gramatical. Que, no caso, qual é o tema? Adjuntos adnominais, determinantes dos nomes. Professor, o que é esse adjunto adnominal? Aqui. Vocês podem observar que existe o quê? Exemplos, como vocês podem observar aqui nessa frase, as vitrines estão muito bem decoradas. Aí existe o que aí, né? O sujeito e o predicado, que já é assunto que a gente viu no 7º ano, bem para finalizar o 7º ano, mas vale a pena a gente retomar, porque esse conteúdo aqui ele também vai exigir, né, essa unidade, ela vai exigir esse conhecimento de vocês, ok? Então vocês podem observar isso, se tratando de adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? Ele é um termo que ele vai fazer o que? Ele vai determinar, né, normalmente os substantivos. Eles vão ser o que? Determinantes. Como vocês podem observar, as vitrines estão muito bem decoradas. Veja que existe aqui uma palavra em negrito, né, que nós chamamos de núcleo do sujeito. Por que núcleo do sujeito? Porque as vitrines nós classificamos como sujeito. Mas qual é a principal palavra, o principal vocábulo desse sujeito?
no caso, vitrines, logo considerado o núcleo do sujeito. E a partir de estão, nós vamos observar o que? O predicado. Então vamos ler aqui. O artigo as, ele vai determinar, ele vai especificar o substantivo qual? Vitrines, que tem função de núcleo do sujeito, pois é o foco da informação da frase. Então vocês puderam observar o que? Que o artigo as, ele fez o que? Ele determinou, ele especificou o substantivo vitrines. Então ele é considerado o que? Como um adjunto adnominal. Continuando. É comum o núcleo vir acompanhado de termos e expressões que o caracterizam, determinam e especificam melhor sua ideia. Vamos observar aqui uma outra oração. Um falso supermercado foi criado na França para observação de clientes. Então vocês podem observar aí o que? Vários termos, né, ligados à questão também sintática. Sujeito, que é tudo isso aqui, ó. Um falso supermercado é tudo isso aqui, um falso supermercado. E o que seria esse núcleo do sujeito? É aquela palavra que ele é o quê? Ele é a principal do sujeito. Certo? Até aí, ok? Ótimo. Seguindo. Foi criado na França para observação de clientes. Então, vocês podem observar aí que seria o quê? O predicado. Tem uma locução verbal. Vocês lembram o que é uma locução verbal? Se não, locução verbal é o quê? É quando existe um verbo auxiliar e um verbo principal. No caso aqui, quem é o auxiliar? Foi. E criado é o que? O verbo principal. Que este verbo principal, ele pode estar em quê? Em três formas nominais. Infinitivo, particípio e gerúndio. Nesse caso aqui, criado está o que? No particípio regular. Continuando. Uma parte dessa frase foi retirada, né, para analisar a questão do determinante do sujeito, ou adjunto adnominal. Observe aqui, um supermercado falso. Veja que ele é um artigo indefinido, né? E ele está fazendo o que? Sendo ligado a esse supermercado, a esse substantivo. Como falso também está o que? Está direcionado a esse substantivo supermercado. Veja que ele já está aqui classificado como artigo. Observe que supermercado também está classificado morfologicamente, né, como substantivo e sintaticamente como núcleo do sujeito. E falso também está classificado aqui como adjetivo. Não compreendeu? Vamos à leitura. O artigo e o adjetivo, detalham e especificam que o substantivo supermercado, ampliando seu significado. Essas palavras ou expressões que acompanham o substantivo, especificando, caracterizando, ampliando a ideia, são os determinantes do substantivo. Na frase de exemplo, esse determinante do substantivo tem função de quê? De adjuntos adnominais. No caso aqui, nós estamos falando de sintaxe. Logo, nós estamos falando de função. Então, essas classes gramaticais aqui, e falso, sintaticamente, ela tem que função? Adjunto adnominal, porque está especificando. Não é qualquer supermercado, é um supermercado falso, certo? Então ele especificou, deu o quê? Um significado a mais. Continuando. Os adjuntos adnominais podem estar presentes em outras partes da oração e não apenas no sujeito. Porque vocês poderiam pensar o quê? Que ele só poderia estar presente no sujeito, mas não, ele pode estar em qualquer outra parte da oração, certo? Oração, não esqueçam. Frase, né, que possui verbo. Observe o predicado desta frase. Vamos lá, a leitura da página 143, do exemplo. Indústrias automobilísticas lançam os seus primeiros automóveis elétricos. Veja aí que ele focou o quê? No verbo lançar e no substantivo automóveis. Então, na página 144, nós já vamos ver o quê? Um esquema que foi criado no livro, para a gente poder o quê? Analisar melhor. Então vamos lá. Verifique no esquema abaixo como os adjuntos adnominais eles caracterizam o substantivo automóveis, que faz parte do predicado da oração. Então veja, não está fazendo parte do sujeito, mas sim do predicado. Veja aí, automóveis, ele está aqui bem no centro e ele é um substantivo. E existe o quê? Um artigo, um pronome, um adjetivo e um numeral, não é? Todos eles vão estar o quê? Especificando
esse substantivo, ok? Leia a seguir uma versão da frase do exemplo anterior construída sem adjunto adnominal, ligados à palavra automóveis. Observem, indústrias automobilísticas lançam automóveis. Certamente você notou que o sentido da frase original foi alterado, e realmente foi sim alterado. Pode-se dizer que isso aconteceu por quê? Porque na versão mais enxuta da frase, o substantivo automóveis perdeu particularidades. No caso aqui, ó, essa versão que ela está mais enxuta, foi retirado, né, foi extraído termos que caracterizavam o substantivo automóveis. Ele perdeu particularidades que ampliam a informação e a tornam mais precisa. Leia esta frase. Os meus 2 companheiros de viagem se acidentaram na última excursão. Aí você vai fazer o quê? Completar esse esquema aqui, observando o quê? Os adjuntos adnominais. Professor, mas os adjuntos, esses adjuntos adnominais, eles podem ser quais? Logo na 144, que é abaixo, ó, vocês podem observar que são o quê? Adjuntos adnominais são os termos que acompanham o substantivo. Até aí, tranquilo. Essa função pode ser exercida pelas seguintes classes gramaticais. Ficar atento a isso. Essa função ela pode ser exercida por quais classes gramaticais? Pelos artigos, pelos adjetivos, pelas locuções adjetivas, pelos numerais e por pronomes que acompanham substantivos, certo? Então vocês vão ter que observar essa frase aqui, que está aqui que eu estou apontando para ela, certo? E fazer o quê? Ver quem são os adjuntos adnominais e colocar nesses espaços aqui que está em branco. Até aí, ok. Adjunto adnominal, ele é o quê? Ele é um termo que vai determinar, ele vai especificar o substantivo. Essa é a função de um adjunto adnominal. E esses adjuntos adnominais, eles podem ser quais classes gramaticais? O artigo, o adjetivo, a locução adjetiva, os numerais e os pronomes que acompanham os substantivos. Continuando. Na página 145, completa, né, tá ligada aqui a esse assunto, a esse mesmo assunto. Adjuntos adnominais. Na página 146, continua com isso também, com essa ideia de adjunto adnominal. Porém, bem no final, vai existir um outro assunto, que seria o quê? Os tipos de predicado, certo? Para você encontrar o que é o predicado, você precisa primeiro, né, também separar o sujeito. Não sei se vocês recordam, mas nós já estudamos os tipos de sujeitos. Quais são? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, né? Oração sem sujeito, ou seja, esses são os tipos de sujeitos. Mas aqui no caso, o foco principal, agora inicial, seria o quê? Os tipos de predicado. Então vamos lá. Geralmente as orações são organizadas com sujeito e predicado, né? Então logo aqui ao lado tem o quê? Uma pequena explicação. A palavra predicado tem um sentido de característica, atributo, qualidade. Veja essa palavra empregada numa frase. Paulo tem muitos predicados, 2 pontos. É honesto, trabalhador, inteligente. Ou seja, ele está aqui explicando, né, essa nomeação, que no caso seria qual? Predicado. Vamos seguir. A organização do predicado ajuda a determinar o tipo de informação fornecida sobre o sujeito. Ou seja, nós já temos mais uma informação aqui, que ele vai dizer o quê? O predicado vai conter informações o quê? Sobre quem? Sobre o sujeito. Na oração A, as vitrines estão muito bem decoradas. As vitrines estão muito bem decoradas. Observe que já foi separado aqui o sujeito, as vitrines, e bem aqui, ó, já seria o que? O predicado. Estão muito bem decoradas, né? Observe, muito bem decoradas, qualidade do sujeito, as vitrines. Ou seja, aqui, ó, está dando uma informação sobre quem? Sobre o sujeito. Na oração A, o predicado da oração informa uma característica, o estado do sujeito. Trata-se de quê? De uma sequência descritiva. Ou seja, ele está caracterizando o sujeito através de quê? Através de uma descrição. Ele está descrevendo. Quando ele fala que é bem decorada, ele está qualificando. Ele está o quê? Descrevendo. Certo? Continuando. Oração B. Os shopping centers também baseiam o quê? Seu sucesso na exposição tentadora. Expressa ideias significativas sobre o sujeito, os shopping centers. Ok? Então vamos observar aqui, ó, que ele já separou o sujeito e separou quem? O predicado. Em B, o predicado apresenta o quê? Uma ação do sujeito.
trata-se de uma sequência narrativa. Por quê? Porque ele já está falando de quê? De uma narração. Ele está apresentando uma sequência narrativa. Primeiro ele fez o quê? Uma descrição sobre o sujeito. Agora está fazendo o quê? Narrando algo sobre quem? Sobre o sujeito. Observe que seria o que aí? O predicado. Esse predicado, ele vai conter informações a respeito do sujeito. Porém, em alguns momentos eles podem estar o quê? Descrevendo esse sujeito. E em alguns momentos, como esse aqui nessa frase, na oração B, ele está fazendo o quê? Está narrando algo sobre o sujeito. Continuando. Note que a formação do predicado está diretamente relacionada com o tipo de sequência textual produzida. Nas orações A e B, os predicados se classificam de modo diferente. Em A, a ideia expressa pelo predicado é uma qualidade, é um estado do sujeito, logo ele é um predicado nominal. Em B, o predicado expressa ideia significativa sobre o sujeito, por meio do verbo predicado verbal. Também eu falei para vocês o quê? Que normalmente os predicados, quando são considerados nominais, eles vão conter o quê? Verbos de ligação. E já nos predicados verbais vão conter o quê? Os verbos de ação, né? Então vocês podem observar o quê? Aqui nessa página 147 existe o quê? Dois exemplos. O ritmo musical é suave e imperceptível. Veja aqui o E, ó. O E, ele vem de qual verbo? Verbo ser. O verbo ser, ele é considerado um verbo de ligação. Se vocês observarem nos seus materiais, né, eu já falei também sobre verbo de ligação. Já aqui nessa outra frase, ele é o que? Ele é um verbo significativo ou verbo de ação. Vocês podem usar essas duas nomeações, ou verbo de ação ou verbo significativo. Então vocês observam que quando tem essa presença desse tipo de verbo, nós iremos classificar o predicado como predicado verbal. Se houver verbos de ligação, nós vamos classificar o predicado como um predicado nominal. Quais são mesmo os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, parecer, tornar-se, virar-se. Então esses aí são o quê? Alguns verbos considerados o quê? Verbos de ligação. E eles vão conter o quê? Normalmente o estado, né? Vai estar ligando o sujeito a alguma qualidade. O predicado nominal, ó, observe aqui que ele está explicando o que eu acabei de falar. Sobre verbo de ligação, apareceu na frase, né? Apareceu o predicado, então é considerado o quê? O predicado nominal, certo? Então que vale a pena sim vocês lerem, não esqueçam de ler isso aqui. Precisa ler para vocês compreenderem melhor, né, melhor ainda, além do que eu estou explicando, fazendo a leitura para poder fixar melhor na mente de vocês, para poder fazer uma atividade com mais segurança, certo? Na página 147, bem aqui, bem no final dela mesmo, já finalizando, vai haver um pequeno retângulo, que também existe o quê? Conceitos. Observe, quando a ideia principal expressa pelo predicado está na qualidade ou no estado do sujeito, trata-se de predicado nominal. O verbo, nesse caso, liga a qualidade ou o estado ao sujeito. Por isso que é chamado de quê? Verbo de ligação. A qualidade ou estado do sujeito recebe o nome de predicativo do sujeito. Professor, essa parte de predicativo do sujeito eu não compreendi. Então eu vou falar para vocês mais claramente. Quando eu falo assim, por exemplo, Joana está triste. Joana está triste. Quem é o sujeito? Joana. Está. Ele é o que aí? Ele é um verbo de ligação. Lembram do esquema? Ser, estar, permanecer, parecer, são considerados o que? Verbos de ligação. Logo quando eu falo Joana está triste, esse triste aí está fazendo o que? Dando uma qualidade ao sujeito através do verbo de ligação estar. Logo, esse triste é considerado o quê? Qual a função dele? Predicativo do sujeito. Veja, a qualidade ou estado do sujeito recebe o nome de predicativo do sujeito. Aí eu estou falando o quê? Do estado da Joana. A Joana está triste. Logo, é o que? O predicativo do sujeito é triste, certo? Então, continuando aqui. Na página 148 também ainda vai ser explicada as questões do predicativo do sujeito. Leiam isso. Mas vejamos aqui, ó, na página 148. Paulo andou doente. Predicativo do sujeito, doente. Esse andou nessa frase, nessa oração, é o que? Um verbo de ligação, certo? Ele andou, é o estado como ele estava, né? Ele andou doente. Aqui não é um andar de caminhar, é um andar, né, de um processo. Ele andou doente.
né? Ele esteve doente. Então, nesse caso aqui, o andou, ele é sim um verbo de ligação. E doente está o que? Caracterizando quem? Quem? Paulo, certo? Logo, ele caracteriza Paulo, que é o sujeito, através de um verbo de ligação. Continuando. Aqui tem a hora de organizar o que estudamos. Mesma coisa que eu falei anteriormente. Tentar fazer o quê? Colocar os termos que estão logo acima, nesses espaços aqui que estão o quê? Em branco. Ok? Na página 150, vocês vão responder essas questões também somente com respostas, né? Nada de copiar perguntas, certo? Nada de cópia de pergunta. Então, vocês vão somente responder essas questões estando atentos a quê? A toda a análise gramatical, estando atentos a quê? A interpretação textual. Então, na questão 1, na questão 2, da página 149, respostas. Na página 150, também somente respostas, tá certo? E bem aqui, na 150, lá embaixo, né, bem no finalzinho, tem um tópico. Qual é? Tipo de predicado nas sequências textuais. Então, professor, o que são essas sequências textuais? Bem aqui, ó, na página 151, vocês vão ver o quê? Que existe uma explicação a respeito disso. O que é uma sequência narrativa? É um trecho, né, trecho organizado em torno de ações, fatos, histórias. Vocês lembram o que? De narração. Narração é o que? Você vai contar uma história. Então, sequência narrativa é a parte do texto, ou seja, o trecho em que vocês vão perceber isso, que é um fato, é uma história que está sendo ali comentada. Já se for descritiva, o nome também já disse, vai descrever, vai apresentar característica ou estado de alguém ou de alguma coisa. Já na sequência expositiva, vai expor, né? Vai apresentar o que? Dados, informações sobre algo. Já relembrando, né? Texto expositivo vai fazer o que? Apresentar dados e informações sobre algo, ok? Nas sequências conversacionais, como vocês podem ver aqui, são os trechos nos quais o que predomina é a organização das frases para reproduzir falas, diálogos, conversas, e que apresentam os turnos de fala, isto é, a alternância das falas entre aqueles que participam de uma conversa. Lendo do texto teatral, né, está recordando disso, sobre a questão de alguns livros do William Shakespeare, como A Megera Domada, vai ter lá o quê? Como se trata de uma peça teatral, ali vai existir muito o quê? As sequências conversacionais, as conversas, os diálogos, né, entre quem? Entre os personagens da obra. Então, as sequências narrativas vai contar as histórias, né, trechos, que vai apresentar essas características, contação de história, descritiva, que vai descrever alguma coisa ou alguém, na expositiva vai expor dados e informações, e nas sequências conversacionais vai ter o quê? Aquela questão de organização das frases para quem? Para reproduzir falas, diálogos ou conversas, certo? Que apresenta os turnos da fala, ou seja, a alternância. Joana, aí tem a fala dela. Paula, tem a fala dela. João, tem a fala dele. É isso que é o que? A sequência expositiva. E é isso que vocês vão fazer o quê? Aqui, nesse item B da página 151, ó. Copie a tabela em seu caderno e preste com as expressões que melhor caracterizam cada um dos trechos. No trecho A, vocês vão ver aqui na página 150 e na 151. Trecho A, o que é que apresenta mais? Sequência descritiva, sequência narrativa, sequência expositiva, predomina a sequência de ações, predomina a apresentação de características, predomina a apresentação de dados e informações, o que? Você vai ter que encaixar esses dados aqui em cada um aqui, trecho A, trecho B e trecho C. Aqui nesse caso eu considero o espaço pequeno para vocês realmente responderem, então acho melhor vocês fazerem esse esquema no caderno, essa tabela no caderno, certo? Até para facilitar também o entendimento de vocês no momento em que for realizar a atividade. E aqui abaixo, na página 152, também vamos continuar falando de quê? De sequências textuais que eu acabei de explicar e sobre tipos de predicado, né? Que são os predicados, por enquanto, os predicados verbais e os predicados nominais, ok? A questão 1, 2, da página 152, né? Questão 3, questão 4. Bem aqui ao lado, o livro colocou, né, um trecho sobre quem? Sobre esse autor aqui, Aloysio Azevedo, que ele foi romancista, contista e jornalista brasileiro. Nascido em São Luís, no Maranhão, viveu entre 1857 e 1913. Professor, é importante eu ir atrás da biografia desses autores? Sim. Por quê? Porque a partir daí você vai começar o quê? A conhecer
outros autores. Você vai ampliar, né, sua mente para novos autores, o conhecimento das obras desses autores. Então, eu considero sim importante que vocês busquem, né, saber mais quem foi esse autor, no caso, o Aloysio Azevedo, certo, pessoal? Então, não esqueçam, todas as atividades da 154 sempre somente respostas. Então, a gente fica por aqui, né, paramos na página 154, iremos dar continuidade, né, em um próximo dia, numa próxima aula. Espero que vocês tenham sim compreendido o conteúdo, né, que foi bem simples o conteúdo, só as sequências, né, narrativas, descritivas, os predicados verbais, predicados nominais, né, que foi o foco agora, o predicativo do sujeito, o texto expositivo, tudo isso. Então, para fazer realmente uma atividade com êxito, né, com primor, sim, leiam a unidade completa, leiam com atenção, tenham horários de estudo, que isso é bastante importante para você criar esse hábito, né, já que não está presencial na escola, criar esse hábito de estudo em casa, que é bastante importante, certo? Para vocês voltarem, né, quando retornar à normalidade, voltarem sim com uma carga de conhecimento, né, para não ser tão prejudicial em relação aos seus conhecimentos. Tenham sim esse momento de estudo, podem me perguntar no WhatsApp, mas claro, sempre no privado, em off. Nada de perguntar em grupos abertos, mas sim perguntar no privado, sem problema algum. Eu estarei sempre lá, disposto também, a ajudar vocês. Então a gente fica por aqui, estudem, leiam, analisem e façam a atividade. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.